Seja bem-vindo a esta apresentação. Estamos falando de perspectivas da economia brasileira com base na pesquisa do Banco Central, Boletim Focus, de 18 de outubro de 2019. Vamos a algumas análises. Começando pelo resultado do governo federal, nós temos resultado primário, é um déficit previsto até 2021, e já com expectativa de número positivo de resultado primário, superávit, a partir de 2022. Isso já é uma expectativa positiva quanto a este governo. Mesmo assim, nós temos um resultado nominal fortemente negativo, sempre superior a 5% do PIB, né, um déficit forte até 2022, decorrente de uma elevadíssima despesa financeira do governo. Essa despesa financeira do governo, na essência, ela é paga com nova dívida. Então, com isso, nós temos um crescimento da dívida, que vai de 56% do PIB agora a 60% em 2022. Neste gráfico, nós temos a evolução desde 1997 e aí o estrago gerado pelo governo anterior, né, com expectativa de termos um dado positivo a partir de 2022. A despesa de juros, você pode observar por este gráfico, está fortemente positiva, tendo aumentado significativamente a partir de 2014. E com isso, o resultado nominal fortemente negativo, como dito agora há pouco. E a dívida chegando perto do pico da dívida, que pode significar uma nova crise ao redor de 2023, mais ou menos. Ou seja, a incapacidade dos mercados em absorver esta dívida lançada ao público e, com isso, a necessidade de monetização do déficit do governo. No tocante aos índices de preço, nós temos sempre expectativa de preço ao redor de 4% para baixo. Isso vale para IPCA, para IGPM e para preços administrados. Razoavelmente estável até 2022, na expectativa. O IPCA, por esse gráfico, descendo ao nível de 3,4% a partir, então, agora já desse ano. IGPM também caindo, e nós temos também uma estabilidade prevista para os próximos anos. E os preços administrados na mesma linha, com estabilidade para os próximos anos. Então, veja, o Brasil deixa de ter um grave problema do seu histórico, que é a inflação. Então, nós temos a inflação mais administrada e em termos baixos. Com isso, as empresas precisam observar claramente a necessidade de controle da produtividade e busca de maior competitividade e produtividade. Taxa de juros decrescente, tendendo a 5% até o final do ano, e em algumas expectativas já até abaixo de 5%. Se nós olharmos o crescimento do PIB, nós estamos falando aqui nessa expectativa de 0,88% para o ano de 2019, como o primeiro semestre foi muito próximo a zero, o que nós temos é um crescimento agora para esse segundo semestre. Está se discutindo já, e a expectativa de que esse Natal deste ano seja o melhor Natal desses últimos 6 anos. E a partir dos próximos anos, crescimento à base de 2,5% ao ano. A produção industrial deve se manter negativa ainda neste ano, mas já crescendo a patamares de 2,29% para o ano que vem. Aqui, o gráfico de evolução desde 1997, da taxa de crescimento do PIB, e aí a crise, né, que nós observamos a partir de 2014 e agora a retomada do crescimento. Produção industrial, o ciclo triste da produção industrial brasileira e a retomada do crescimento para esses próximos anos. PIB de serviços também, a crise pós-2014 e aí a retomada já para esses próximos anos. O índice de confiança está intimamente ligado com esse processo de retomada da economia, o índice de confiança do consumidor já retomando em termos de otimismo, o índice de comércio também retomando em termos de otimismo, o desemprego apresentando queda, este ano nós estamos falando em mais de 600 mil novos empregos gerados. E a parte externa, para finalizar essa nossa apresentação, nós temos uma taxa de câmbio estável ao redor de 4 por 1, conta corrente pouco deficitária, podendo ser coberta sem grandes problemas pela reserva, balança comercial
de 48 bilhões de dólares esse ano e próximo a esse valor nos anos seguintes, e investimento direto no país ao redor de 80 bilhões de dólares. São valores expressivos. Então aí, desde 1980, a evolução da taxa de câmbio corrigida pelo IPCA e descontado o IPC americano, e nós estamos falando de um índice de equilíbrio de 3,49, portanto estamos com a moeda desvalorizada, o que significa impulso a exportações e ao processo de substituição de importações. Conta corrente, pouco negativa, sem muitos problemas aqui nesse processo, exportações crescendo, importações crescendo, um saldo comercial significativo para o Brasil e investimentos num novo patamar para o Brasil, ao redor de 80 bilhões de dólares. De forma geral, nós temos uma situação fiscal do governo federal com déficit primário, déficit nominal e expansão da dívida, expectativa de estabilidade da taxa de inflação abaixo de 4% ao ano e taxa Selic indo a 5% ao ano, expectativa de expansão do PIB já a partir desse segundo semestre, expectativa de expansão do comércio exterior e forte crescimento dos investimentos diretos no país. Meu muito obrigado pela atenção.